honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. E hoje me deu vontade de fazer que nem o Valdomiro, com um chapéuzão e dizer: tá forte, é forte. Pensa demais, irmãos, estar aqui com vocês, né? Poder sentir a presença de Deus, poder estar junto louvando ao Senhor. E nós estamos iniciando, né, nessa noite de hoje, sobre uma série, né, que fala sobre a Kryptonita, né? Aí o Vinícius, Deus pôs no coração dele, né, essa mensagem, acho que vai aparecer a arte aqui, sobre a Kryptonita. O que quer dizer isso, irmãos? Né? Aquilo que, às vezes, nós homens, né? Homens, quando eu digo homens, somos todos nós, homens e mulheres, né? Colocamos nossos homens, né? Aquele filme que todos nós participamos desde criança, sobre o super-homem, né? Tinha uma pedra que chamava Kryptonita, e aquela pedra, toda vez que ele olhava para ela, ele sentia fraco, né? As suas forças se esvaeciam, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Não querendo trabalhar sobre a fraqueza do nosso irmão, mas sobre a nossa fraqueza. Aonde que nós vamos colocar nossos olhos que vai nos deixar fracos, né? O que é aquilo que enfraquece você? Então a gente vai tentar trabalhar nesse sentido, sobre a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus. E aqui está colocado a arte, né? E colocaram bem na cabeça de Judas ali um cifrão. Colocaram no cifrão ali é dinheiro, né? Se fosse falar como ganhar dinheiro, eu tinha que chamar o Alex, mas agora para pregar de Judas não dá para pregar. Então, aqui fala sobre o que foi prejudicial na vida de Judas, né? Um homem de Deus. E como aqui o tema lá em Mateus 26, livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14, 15 e 16. E diz assim a palavra de Deus: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me queres dar? E eu vou entregar-lhe. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desses modos, e deste momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos ler também o versículo 47 e 50. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, que com espada e porrete, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado esse sinal: a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, se aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Irmãos, nós vamos falar aqui sobre algo que fez com que o homem de Deus se perdesse no meio do caminho. Um homem de Deus que, na minha visão, o Senhor escolheu para andar junto com ele, o Senhor escolheu para caminhar junto, mas no meio do caminho poderia, na minha opinião, poderia ter sido Judas, poderia ter sido João, poderia ter sido Tiago, mas a fraqueza de Judas o dominou. E a palavra de Deus diz que Judas foi um dos 12, escolhido por Jesus, né? Convidado por Jesus para ser seu discípulo. E ele caminhava junto com Jesus em todas as ações que Jesus fazia. Ele caminhava com Jesus quando Jesus curou o cego Bartimeu, ele estava com Jesus quando Jesus ressuscitou Lázaro, quando Jesus ordenou para que eles fossem 2 em 2 e pregassem o Evangelho e curassem os enfermos.
E ele estava no meio desse povo. E ele viveu tudo isso com Jesus. E Judas foi acompanhado, e ali ele fez a obra de Deus. E ali ele pregou. E ali Judas orou. E ali Judas curou as pessoas. E Judas voltou contente com os 11. E Jesus disse: não fique contente por fazer essas coisas, mas fique contente porque o seu nome está escrito no livro da vida. Esse era Judas. Um homem de Deus. Um homem de Deus que tinha intimidade com Jesus. Um homem diferenciado de muitos e muitos e muitos. Porque era um seguidor, um discípulo de Jesus. E eu fiquei olhando sobre a trajetória de Judas. Com o que fez Judas a cair nesse descrédito, a cair nessa situação. E a palavra de Deus nos mostra, em algumas situações, sobre o que aconteceu com Judas. Eu sinalizei aqui algumas partes que Judas passou a criticar muito a obra de Deus, a não ver a obra de Deus de uma maneira mais ampla, de uma maneira para o reino de Deus precisaria ser estabelecido, não somente para os judeus, mas para todo mundo, para toda a terra, né? Como nosso irmão costuma falar, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra, né? Era para todos. Judas estava muito preocupado só com o seu povo. Judas talvez estava preocupado com aquilo que ia resolver a sua situação, não a situação da humanidade. E Jesus morreu por todos nós. Aleluia. Jesus não morreu só para a minha situação. Jesus não morreu só para poder te dar um bom emprego. Aleluia. Jesus não morreu só para te dar uma casa, um carro. Jesus morreu por todos nós, para nos salvar, né? Ele tem um plano perfeito para a humanidade. Aleluia. O plano perfeito estava em Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos fala, no livro de João mesmo, a gente olhar no capítulo 12, fala que Jesus estava num jantar na casa de Simão, quando chega Maria e ali derrama, né, um vaso de alabastro de grande valor. E Judas questiona aquela situação: por que não vendeste isso e desse aos pobres? Jesus fala que os pobres sempre estará conosco, mas ela está fazendo aquilo para a sua morte. Mas Jesus não, a Bíblia nos fala em João 12 sobre isso, que Judas não falou isso por causa dos pobres, mas sim porque era ladrão e roubava da bolsa, ou seria da salva nos dias de hoje. Então Judas estava começando a entrar por um caminho que não levava ao reino dos céus, um caminho do individualismo, um caminho da sua proteção, um caminho da sua segurança. Então alguém colocava a mão na salva e tirava alguns recursos para ele, guardava aquela reserva, né? Guardava a reserva, e já não confiava plenamente no Senhor em qual ele servia. Então, com medo de faltar, ele guardava. Com medo de não ter, ele guardava. E talvez com o propósito de querer ser alguma coisa, também guardava. Então, não sei porque a gente guarda tanto dinheiro assim, né? Porque nós temos, às vezes, a oportunidade de servir uns aos outros, e às vezes nós estamos amontoando dinheiro. Então, essa é a criptonita de Judas. Judas tinha um amor ao dinheiro, mais do que Jesus. Mesmo vivendo todas essas coisas, mesmo andando com Jesus lado a lado, mesmo vendo Jesus ressuscitar, mesmo vendo Jesus curar, isso não impede de nosso olhar estar em coisas erradas. Isso não impediu Judas de olhar a riqueza deste mundo. E a palavra de Deus nos fala sobre algumas pessoas que colocou o seu olhar ao dinheiro, a ganância, a riqueza. Se a gente for olhar na Bíblia, depois na Bíblia, tem muitos
homens e mulheres de Deus que conquistaram o seu coração um dia. A Bíblia nos fala sobre Ananias e Safias, né? Quis enganar, guardou parte da sua idade e queria tomar posição num chamado qual não tinha, quis enganar o Espírito Santo. E ali foi punido com isso. A Bíblia nos fala de Balaão, um profeta de quem? De Deus. Balaão não foi chamado de falso profeta por ter errado profecia. Ele aceitava todas. Era de Deus, irmão. Tem até a profecia do Messias que Balaão falou. Mas Balaão se corrompeu por dinheiro. Tem muitos homens de Deus, irmãos, deixando se corromper por causa dessa criptonita, que é o dinheiro. E isso nos dias de hoje também não é diferente. Homens profetas de Deus só profetiza agora para os empresários. Irmãos, você é profeta, vem pôr seu dom aqui. Se não me pagar, eu não vou. Só profetizo para quem vai me dar alguma coisa. A gente olha quantas pessoas se apegaram a esse Deus que é o dinheiro, porque é o único que Jesus compara com outros deuses, né? É o único que Jesus compara, que em Mateus 6, 24, se aparecer aí apareceu na tela, vai falar que o Senhor compara com outro Deus. Ou a gente há de servir um Senhor ou outro. É o único que Deus compara com outro Senhor, porque verdadeiramente tem que ser Senhor da vida das pessoas. Se nós pararmos, nós estamos que entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas quem realmente nós temos entregado a nossa vida? É o dinheiro ou a Deus? Quem nós temos colocado no primeiro plano? O trabalho que nos dá o recurso ou a palavra de Deus que nos dá a vida eterna? Então é o único que Jesus compara com o Senhor é o dinheiro. Ele não falou de ídolos, ele não falou de imagem, ele não falou dos nossos irmãos espíritas, ele não falou dos candomblecistas, do umbandista, do budista, do hinduísta. Ele falou do danado de dinheiro, da criptonita dos homens, daquilo que tira a visão dos homens. E a gente fica olhando que às vezes a gente tem isso em nosso coração. Quando eu tiver, aí eu vou ser. Quando eu tiver, eu vou ser. O mesmo pecado antigo, lá do começo. Se tu comer, tu serás. A gente não entende que nós somos. Por isso nós temos. Você é filho de Deus, você já tem de tudo, irmãos. Amém. A Bíblia diz: esteja contente se tiver o que comer e o que beber. Mas parece que nós sempre está faltando algo. Sempre está faltando alguma coisa, porque o vizinho tem, porque o amigo tem, porque o outro tem, e parece que nós está faltando algo. E o homem mais rico, né, que a Bíblia nos fala sobre quem é? Salomão. E ele diz que aos seus olhos, ao seu coração, ele não negava nada, irmãos. Nada. Ele podia ter quem queria. Arrumou confusão demais, arrumou 1000 mulheres. Confusão. Demais. Hein? Salomão arrumou muita treta. Né? Porque nada ele negava. Tinha muito dinheiro, irmãos. Tinha muito recurso. Mas no final ele disse: vaidade. Tudo é vaidade. E esse é o problema de Judas. A criptonita, não só de Judas, mas de muitos de nós, é o recurso, é o dinheiro.
Quantas pessoas não andam frustradas dentro da casa de Deus por causa da criptonita? Quantas pessoas não andam cabisbaixo, achando que Deus não está com ele, porque não conseguiu trocar de carro, porque não conseguiu um emprego bom, porque não conseguiu uma outra moradia, quando o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Ele é o plano perfeito, né? Nós esquecemos, irmão, de colocar nossos olhos ao Senhor, de agradecer, né? Nós não vamos aqui te agradecer por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. Nós só te agradecemos, Senhor. E o outro louvor também me chamou a atenção, que fala que a gente pode perder dinheiro, perder amigo, mas não podemos perder Jesus. Não podemos perder Jesus, irmão. Não podemos tirar Jesus do nosso coração e colocar outro Deus que é Mamon. E falar de Judas me traz uma dor no coração, irmãos, de saber que esse homem, por 30 moedas de pratas, vendeu o nosso Senhor. E achou ocasião, irmãos. Qual o preço que o diabo pensa que nós temos? Porque nós não devemos ter preço, nós temos valores. Aleluia. Nós temos valores, irmão, não é preço. E hoje a gente vê tantos homens e mulheres de Deus sendo corrompidos por causa dessa criptonita que é o dinheiro. Hoje o mundo anda defasado, irmãos, por causa do dinheiro. Não importa quantas pessoas vão ficar viciadas. Não importa quantas mães vai sofrer a perda dos seus filhos. Como hoje nós olhamos para uma mãe que não sabe onde seu filho se encontra há 4 dias. Por causa do vício. Mas tem alguém lucrando com isso. Tem alguém ganhando com isso. Nós viemos hoje falando sobre remédio. Quantos irmãos, mano, que anda com Jesus, mas está com o olhar de Judas na criptonita, que está tirando proveito, ganhando dinheiro à custa do sofrimento de outros. Pessoas que estão colocando químicas nos alimentos para durar mais, para ter mais lucro, para vender mais. Não importa se isso vai dar um câncer, não importa se isso vai trazer danos à saúde. O importante é que o Deus dele esteja no seu bolso. E isso tem sido a criptonita de quase toda a humanidade. E a palavra de Deus diz que, em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias haverá dias que aparecerão homens desonestos, avarentos, que não vão se converter, irmãos, porque o seu coração não está em Cristo, o seu coração não está no amor, o seu coração está no dinheiro, está na posição que possui, está no irreconciliáveis, a Bíblia diz. Pessoa que só pensa em si, os narcisistas da casa de Deus. E nós temos presenciado isso no meio da igreja. Pessoa que só pensa em si mesmo. Pessoa que só pensa no lucro. Igrejas, irmãos, movida a criptonita, aonde se prega a palavra de Deus. Se você não dá, você não vai ser abençoado. Coloca aqui o seu melhor, dê o seu tudo, e o que está aqui na frente, morrendo em mansão, andando de carros importados, porque o seu Deus é sua criptonita, a sua fraqueza é que vai levar você distante do reino de Deus, porque achou comércio em nosso coração. Uma das preocupações que eu tenho com a igreja, irmãos,
É não deixar entrar comércio no nosso coração. É não fazer uma ação aqui para nós ganharmos dinheiro com ela. Chegar proveito para nós mesmos daqui. Mas tudo aquilo que é arrecadado aqui tem que ser voltado para o reino de Deus. Voltado para as pessoas. Voltado para que venha socorrer o necessitado. Porque essa é a vontade de Deus. E eu não queria ser muito longo aqui nesta noite. O Alex falou sobre um jovem aqui. Quanta riqueza tem nos prendido? Observar os mandamentos do Senhor. Era bom. Né? Era bom. Precisava todos. Mas ao encontrar com Jesus, irmão, a gente não pode ter nada que nos prende. Porque numa brecha dessa que o inimigo entra. É numa brecha dessa que entrou na vida de Judas. E aquele jovem tinha uma brecha. Ele era apegado nas coisas que ele tinha. E hoje ninguém nem sabe o nome desse jovem. E ele podia ser um discípulo do Senhor. O nome dele podia estar sendo falado hoje, como nós falamos de Pedro, como nós falamos de Tiago. E hoje a gente sabia só que era um jovem que tinha sido rico. E sua riqueza se acabou, porque ele morreu. E a gente olha a palavra de Deus, para finalizar aqui, que hoje é Santa Ceia, no livro de Mateus 6, versículo 21. Vai nos falar sobre um tesouro. Onde está o teu tesouro? Aí também está o seu coração. E falar em dinheiro, algo que eu me sinto dificuldade de falar. Ministrar oferta, porque é consciência, irmãos. É consciência. Foi Ele que me deu. Foi Ele que providenciou na minha vida. E a consciência que eu tenho de contribuir com a sua obra, de contribuir com a sua missão. Como assim, chegou aqui, às vezes a gente não pode ir, que nem o irmão vai para Portugal, vai para o Nepal, vai para lá, gente... Irmão, se eu for lá, eu vou atrapalhar. Mas tem gente que tem um chamado para isso, irmãos. E às vezes a gente não quer deixar de comer uma pizza. O dinheiro de uma pizza no final de semana ajuda a alcançar a vida lá fora. Ajuda a gente a pagar um aluguel de um lugar como esse. E encontrar alguma pessoa desesperada que possa entrar aqui e encontrar um conforto para a sua alma. Algo que não vai nem nos fazer falta, irmãos. E às vezes a gente está apegado nisso, porque essa criptonita tem levado nossos olhos para ela e tirado nosso foco da real situação que Cristo nos chamou. Por isso ele diz: onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. O que você tem dado valor? Em coisa ou em pessoas? Porque às vezes a gente usamos as pessoas para adquirir coisas, quando nós devíamos usar as coisas para conquistar pessoas. Que esse tema dessa criptonita, que vai falar sobre várias outras situações, venha mostrar que nós não temos super-homem. Todos nós temos falhas. Mas em Cristo Jesus nós vamos encontrar cobertura para todas elas. Aleluia. Nós vamos encontrar força para vencer todas elas. É em Jesus que nós vamos aprender a fazer a sua vontade, o seu querer. É ter um coração humilde, aprendendo com o erro dos nossos irmãos. Fala, Senhor, nos livra disso. Põe meu coração em Ti. Que meu coração venha se alegrar e poder ajudar. Porque riqueza, irmãos, não é ter muito dinheiro. Riqueza é você não ter falta de nada. Você é feliz, irmãos. Você é rico. Você tem saúde.
poder almoçar com a sua família, jantar, você poder ter um teto para morar. E às vezes as pessoas estão deixando de viver o hoje, com expectativa do futuro. Aí lança o que, irmãos? Uma ansiedade. E às vezes você está deixando de viver o hoje, porque você passou um processo no passado. Vem a depressão. O que magoou o seu coração. Mas que a minha vida e a sua vida venha estar firmada no Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para Jesus. Que nós possamos, nossos olhos, contemplar a riqueza que o Senhor nos deu, contemplar a alegria da salvação do Senhor, aquilo que o Senhor pôs no nosso coração, essa salvação, esse Espírito Santo que nos move a cada manhã, para que nós venhamos levantar, trabalharmos, conquistarmos aquilo que o Senhor quer nos dar, servir uns aos outros, porque a palavra de Deus diz: é dando que se recebe, irmão. É melhor dar do que receber. Esse é o segredo, irmãos. Talvez você não tenha sido abençoado por Senhor porque você não entrega. Você não compartilha. Pode o vinho novo e o odre velho? Se o velho não saiu novo, não cheira, irmão. Tem pessoa que está pegada em coisa velha, não consegue desfrutar daquilo, não consegue viver novidade de vida. Porque ela não quer doar. Ela não quer desfazer daquilo velho, irmão. E nunca vai ter um novo. É melhor dar do que receber, irmãos. Glórias a Deus que você tem para doar. Aleluia. Mas assim, eu posso ajudar meu irmão. Glória. Isso para o judeu, irmãos, eu ouvi falar que para os judeus é honroso fazer isso. É honroso. E hoje a gente acha uma chateação poder ter que ajudar alguém. Nós estamos invertendo valores, irmãos. Meio que parecido com Judas, colocando nossos olhos na riqueza deste mundo, nas coisas passageiras e não nas eternas. E Deus quer que nesta noite nós mudamos nosso ponto de vista. Vamos olhar para aquilo que é eterno, aquilo que transforma a vida, aquilo que traz vida para o bem do Senhor, e vai encontrar com ela no céu, e nós vamos viver junto eternamente. E essa é a palavra do Senhor nessa noite para o nosso coração. Que o Senhor faça de mim e de você homens com o coração segundo o coração do Senhor. Que nosso coração não venha estar afirmado em nossas riquezas. Que nosso coração não venha estar afirmado no nosso braço forte de conquista, de ter, mas de ser um filho de Deus que anuncia Jesus para este mundo. Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Vamos colocar de pé, irmão, vamos fazer uma oração. Pedir para que o Senhor venha colocar nossos olhos nas coisas de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o restante, tudo Ele fará. É Ele, irmãos. Não quer dizer de nós. É Ele. É Ele. É Deus que faz. Eu costumo falar isso e minha esposa até repreendeu outro dia, né? Mas a maneira que eu tenho de falar de irmãos, eu não sou nada, é Cristo em mim. Aleluia. É Cristo que cuida de mim. Sempre cuidou. Sempre cuidou. É Ele que prepara todas as coisas. Todos os clientes que eu vendo, foi Jesus que prepara. Não é pelo meu mérito, mas é Deus que prepara. Porque nós precisamos ser dependentes dele. Nós precisamos ter essa dependência dele. Não queira agir sozinho. Não troque Jesus por 30 moedas. Porque Jesus está dentro do propósito. Ele entende tudo isso que vai acontecer. E vai acontecer, irmãos. E Jesus está contente. Eu escutei que Jesus chamou Pedro de Satanás. Quando Pedro quis ajudar Jesus. O senhor não vai morrer não. Não vai não. Saía fora do propósito, Jesus chamou ele de Satanás. E Judas, que o traía, com um beijo, ele chamou de amigo. Deus não muda por aquilo que você está fazendo. Ele continua sendo o mesmo. Você pode mudar com Jesus, ele não muda com você. Você continua sendo amigo de Jesus.
Ele permanece fiel. Mesmo que a gente seja fiel, Ele permanece fiel ao seu propósito. Deus vai continuar salvando vidas. Se você for generoso, se você não for generoso, o propósito de Deus vai ser cumprido. Se você estiver olhando para a criptonita ou não, o propósito de Deus vai ser cumprido. Porque no lugar de Judas já tinha outros. Se eu e você não fizer, como Mardoqueu disse para sua sobrinha Esther, socorro virá de outra parte. Mas o socorro vai vir, irmãos. Não importa de onde, não importa se você precisa ser participante desse socorro. Você tem oportunidade nessa noite de participar desse socorro. Se você não participar, vai virar socorro de outra parte. Essa é a convicção que nós temos em Cristo Jesus. Nós não dependemos da sua oferta, do seu dízimo. Nós dependemos de Jesus. Nós não dependemos de dinheiro, irmãos. Nós dependemos de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus e Pai, Deus querido, Deus santo, nesta noite, Pai, Senhor, nos converta, Pai, a Ti, Senhor. Que nossos olhos venham estar confiantes somente em Ti, Senhor. Que nós não venhamos colocar nossa confiança na riqueza, Senhor, no recurso desse mundo, Pai. Sabemos que todas as coisas são patentes aos Seus olhos, Pai. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, Pai. E o Senhor supre todas elas, Senhor. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. De nada teremos falta, Senhor da glória, porque nós confiamos em Ti. Nós sabemos dar glória, Senhor, na abundância e também na escassez, Senhor. Porque tudo está, Senhor, patente aos Seus olhos. Tudo, Senhor, está no controle, Pai. Que nós não viemos, Senhor, trocar, Senhor, o Seu reino. Senhor, trocar as oportunidades que nós temos de compartilhar com nossos irmãos, ó Pai. Trocar a oportunidade de servir, Senhor, só para ter mais, Senhor. Deus, transforma o nosso coração nesta noite, Pai. Muda o nosso olhar, Senhor. Se tem alguém aqui, Senhor, que é preso nessa criptonita ainda, Senhor, que tem essa fraqueza em seu coração, Pai, que o Senhor venha transformar nessa noite. Que o Senhor venha rasgar o nosso coração, Pai, quebrantar o nosso coração, Pai, para o amor que está em Ti. Que o Seu Espírito, Senhor, nos governe. Que nós andamos, Senhor, conforme o Seu querer, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.